Olá! Olha, já estamos de volta para mais uma conversa das histórias da Dona Ana Guimarães. São histórias verdadeiras. Muitas vezes a gente se apaixona pela ficção e acredita que as coisas transcendentes, as coisas diferenciadas que ocorrem, tudo é por conta da ficção. Mas a nossa vida, se nós prestarmos bem atenção, parece que a nossa vida é uma ficção também. São tantas as coisas, tanto coisas boas quanto coisas ruins que vão ocorrendo na nossa existência. Na verdade, a vida é um hino de esperanças, como dizia seu Guimarães. São esperanças que vão se multiplicando à medida que o tempo passa e lembranças que vamos acumulando. Eu gostaria até de fazer um convite a todos vocês que me ouvem. Vamos pensar melhor nas nossas lembranças. E diga você que está aí agora me ouvindo, me vendo, quais são as lembranças que te ocorrem à mente mais amiudemente? Quais as lembranças que te ocorrem com mais assiduidade? Conversando com as pessoas, eu tenho percebido ao longo das minhas... Bem, eu ia dizer quantos anos, mas não vou dizer para vocês quantos anos eu tenho. Prefiro que cada um pense quantos. São muitas primaveras. Invernos também, verões, outonos, um pacote. Mas eu fico imaginando, quando conversando com as pessoas, eu vou percebendo as suas lembranças. Geralmente não são lembranças alegres, lembranças felizes. As pessoas preferem as lembranças pesadas, doídas, negativas, porque trazem vibrações de tristeza e contam histórias ruins que ocorreram na sua vida, na sua infância, na juventude ou mesmo na sua idade adulta. E eu acredito que nós poderíamos mudar a psicosfera do planeta se modificássemos as nossas lembranças. Ao invés de guardarmos as tristes, lembrarmos apenas daquelas que levantam o nosso ânimo e nos torna felizes e faz-nos pensar que a vida é um hino de esperança. Eu, por exemplo, estou me recordando agora de que o meu pai era ferroviário. Ele trabalhava na antiga noroeste do Brasil, que hoje já não existe mais. Ele era um dos funcionários e os ferroviários nunca ficavam muito tempo num lugar só. Eles eram transferidos de um lugar para outro. Então nós, os filhos do meu pai, estudávamos em muitas escolas e morávamos em muitos lugares. E como o papai não era muito graduado, geralmente a gente ia para uma cidadezinha pequena, onde tinha a estação de trem, onde tinha uma escolinha, uma igrejinha, algumas casinhas espalhadas, cidadezinhas muito pobres, que acho que nem constavam nos mapas. E numa dessas cidadezinhas, lá do estado do Mato Grosso, tinha escolinha, escola, e as crianças estudavam pela manhã. À tarde, como não havia tantas crianças assim, a escolinha ficava fechada. E à noite abria para alguns adultos que iam aprender alguma coisa naquela escola. Então nós tínhamos, quando eu digo nós, os meus irmãos, porque naquela época eu ainda não frequentava a escola, mas eles iam cedo para a escola e voltavam, e à tarde era livre para a gente brincar, para correr, porque na cidadezinha não tinha automóvel, não tinha perigo nenhum, eram algumas carroças que passavam, alguns cavalos, mas não havia perigo. Então as crianças brincavam nas ruas. E nessas brincadeiras livres de criança, longe dos olhos atentos do papai e da mamãe,
As conversas eram as mais diversas. E no meio daquelas brincadeiras e correrias, os tropeções eram naturais, as quedas, os joelhos ralados. E então o palavreado era sempre desagradável. Era aquilo que escapava do que a gente aprendia no cotidiano, no dia a dia. Mas quando mudamos para uma cidadezinha em particular, na casinha onde nós fomos morar, que não era a casinha da estação, era mais distante, uma casinha que o papai alugou no pequeno lugarejo, do lado a divisão era feita por eram moirões com arames, aqueles arame farpado. Então era uma cerca de arame farpado. Então deste lado ficava o quintal da nossa casa e do outro lado era o quintal de uma casinha, um casebre, casa de pau a pique, quando eles fincam as madeiras e depois fazem uma massa de barro com palha e depois vão fechando aqueles espaçozinhos com aquele barro amassado. Então é uma casa de pau a pique coberta de sapé. Sapé que são as folhas de uma determinada palmeira que cobre perfeitamente, permitindo que apenas umas gotículas de chuva caiam ali dentro, protegem a casinha. Então havia aquele casebre no meio de um terreno bem amplo, e a pessoa que morava ali naquele casebre havia plantado mandioca em torno da sua casinha. Todo o terreno estava coberto de pés de mandioca, que aqui no Rio de Janeiro se chama aipim e no Nordeste se chama macaxeira. Então, lá no Mato Grosso, que é o meu estado natal, se chama mandioca. Então havia aquele mandiocal. E morava naquele casebre uma senhora negra, gorda, rechonchuda, que nós a conhecíamos como Tia Mai. Tia Mai. Tia Mai, com o passar do tempo, ela foi se tornando muito querida das crianças, porque ela tinha o costume de, à tarde, ela arrancava a mandioca do chão e descascava, cozinhava aquela mandioca branca, macia, gostosa. Ela cozinhava e fazia também chamate, o mate queimado na hora. O povo de hoje em dia já não conhece essas maravilhas do meu tempo de criança. Comprava-se a erva mate crua e colocava num recipiente e colocava brasa em cima, queimava aquela erva e depois fervia e coava. Então era um mate, um chamate cheiroso, gostoso, um pouquinho amargo, mas era muito bom. Então Tia Mai, ela arrancava a mandioca, cozinhava e queimava o mate, fazia uma quantidade grande. Então ela trazia as crianças, todas as crianças que brincavam, que gritavam, que diziam nomes, ela arrebanhava aquelas crianças e na sombra do seu casebre ela contava histórias. E eu me recordo tanto daquelas histórias. Era sempre história de matutos, de criaturas pobres, lavradores, lavadeiras. Eram histórias que possivelmente eram inventadas pela mente daquela mulher que tinha um linguajar tão diferente dos meus pais, porque ela era analfabeta. Mas havia uma doçura tão grande na voz daquela criatura. E ela contava sempre histórias que tinham uma conotação boa, que tinha uma resposta positiva. E com isso ela ia enchendo os nossos corações de crianças. E eu aprendi com aquela negra, a Tia Mai, tão querida,
que a gente não devia dizer palavrões, porque Deus não gostava de criança que falasse palavras feias, que a gente deveria brincar sempre, mas guardando no coração as diretrizes de um jovem que viera ao mundo para ensinar ao mundo a importância de ser bom, a importância de ser meigo, de ser gentil, de tratar as pessoas sempre com ternura, com educação. Então, aqueles princípios educativos que o papai não podia nos dar porque trabalhava o dia inteiro, que a mamãe também trabalhava muito e o tempo livre tinha que lavar a roupa no regato, carregar aquela trouxa de roupa, ir até o regato para lavar as roupas. Então, aquele trabalho que papai e mamãe deveriam fazer dentro de casa, a tia Mai fazia no quintal do seu casebre, contando para aquelas crianças que ouviam com os olhos postos naquela boca sem dentes, naquele rosto redondo que brilhava com o suor da tarde muito quente, mas que sorria para nós com uma ternura maternal que eu não esqueço até hoje. Tia Mai falando de Jesus, Tia Mai falando de educação, educando-nos. Talvez ela nem soubesse o significado real da palavra educação, ou talvez ela desconhecesse o sentido real daquelas palavras que ela dizia e que pingava em nossos corações como uma chuva abençoada depois da canícula de um dia quente. Ela chega à tarde, levanta aquela poeira e a gente sente o perfume bom da terra molhada, que possivelmente as crianças de hoje da cidade não conhecem, o cheiro da terra molhada. Então, as palavras da tia Mai caíam no coração da gente assim. E aí, depois que ela enchia nossa alma de histórias e histórias, ela ia para dentro do seu casebre e nós ficávamos prelibando o que viria depois, que talvez fosse o móvel que nos levava até ali. E depois nós nos apaixonávamos pela tia Mai. Aí ela vinha com uma bandeja grande, cheia de canequinhas. Eram canequinhas que ela mesma fazia com as latinhas de massa de tomate, as latinhas antigas de massa de tomate que ela pegava no lixo das pessoas que jogavam fora. Então ela acabava de tirar a tampa, amassava bem as arestas, lavava até tirar toda a pintura que havia nas latinhas e fazia das latinhas as canecas em que ela iria colocar o mate para nos oferecer. Então cada uma das crianças recebia uma latinha de mate. Aí vinha a parte mais importante da nossa história, o aipim cozido, um pouquinho de sal, aquele aipim branquinho, fumegante, gostoso, que ela ia oferecendo para cada um de nós. Então, comíamos aquele aipim e tomávamos aquele mate. Aí ela nos despedia, porque já estava na hora de tomar banho, na hora do jantar, quando papai já estava de volta e ele gostava de encontrar todos os seus filhos. Nós éramos 7 na ocasião, encontrar todos em casa. E era a hora que mamãe também já estava em casa, tomada banho para esperar a volta de papai. Aí a família se reunia em torno da mesa. E a gente se comportava tão bem. Não porque o papai tivesse ensinado ou a mamãe, porque eles nem tinham tempo, mas era porque a tia Mai, uma negra pobre, analfabeta, que não tinha dentes, que morava num casebre,
que plantava mandioca com as suas próprias mãos, tomando da enxada e ferindo o solo duro e ressequido para plantar ali as ramas, que depois davam aquela coisa deliciosa que a gente comia com o mate que ela oferecia. Então a gente se sentava e as lembranças das histórias de Tia Mai vinham e nós nos comportávamos bem. Depois era nos deitarmos para o descanso noturno. E volta-me à mente a lembrança boa dessa infância, onde a gente era tão feliz. Aí a gente ouvia a irmã mais velha dizer: a sua bênção, pai, a sua bênção, mãe. Nós aguardávamos a resposta. Depois outro filho erguia a voz: a bênção, papai, a bênção, mamãe. E eram 7 vozes infantis pedindo a bênção, que eles respondiam com aquela doçura, com a tranquilidade de pais que ama os seus filhos e que deseja para eles as bênçãos de Deus. Essas lembranças escorrem na mente e eu passo para vocês, crianças, que possivelmente não sabem o que é brincar no quintal, possivelmente não sabem o que é comer o aipim cozido, muito alvo, um pouquinho de sal, e tomar numa caneca feita com a latinha de massa de tomate, o mate-leão, o mate queimado na hora, que tem um gostinho especial de infância, de liberdade, de alegria, de felicidade, de papai, de mamãe, de Tia Mai, e um gostinho bom de fraternidade. Essa fraternidade com a qual eu conto essa história para vocês, desejando que as guarde no coração e se lembre que não importa a idade que tenhamos, sempre é possível se educar. E como dizia Tia Mai, com aquela ternura peculiar de um coração gentil que já conhece Deus: não falem nomes feios, não falem palavrões, porque Deus não gosta. Também não é só porque Deus não gosta, porque as palavras têm vibrações, e as palavras ruins, negativas, têm vibrações pesadas. E quando nós falamos essas palavras, elas ferem a nossa garganta, maltratam a nossa voz. E então, quando a gente quer falar, a voz sai rascante, porque a garganta não está trabalhada devidamente para dizer as palavras boas. Tipo assim: amo vocês. Muito obrigada.